O Mais Saúde está de volta na tela da NTV, agradecendo a sua enorme audiência, você em casa, onde quer que você esteja, na televisão e nas plataformas digitais acompanhando o nosso programa. Isso aí, nosso consultório está à sua disposição. Participe no 999 47 45 15. Na segunda parte do programa, a gente recebe ele de volta falando sobre tratamento da obesidade, para você emagrecer de forma saudável, da forma certa, que funciona. Estamos recebendo o psicoterapeuta, o psiquiatra e nutrólogo, Dr. Ricardo Peão. Doutor, prazer revê-lo e recebê-lo mais uma vez para esse tema importante para a nossa vida aqui no Mais Saúde. Boa noite, David. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui pela quinta vez, apresentando essa série de entrevistas, onde você é um coadjuvante assim fantástico. É isso, muito bem. Vamos explicar então para o pessoal de casa, para quem está chegando agora. Muita gente já acompanha essa sequência de programas. Fui convidado pelo Dr. Ricardo Peão a fazer parte de um tratamento, pode-se dizer, inovador? Isso, inovador. Doutor. Ele é único no mundo. Ele é único? Ele é único no mundo porque eu comecei a pesquisar obesidade em 2002. Pouco depois eu abri grupos onde eu almoçava com os pacientes 2 vezes por semana e acompanhava esse pessoal durante 1 hora em cada encontro. Então eram 7 pacientes em cada grupo, 4 grupos, ou seja, 28 pacientes que eu via sistematicamente toda semana e acompanhava 2 horas por semana, 8 horas por mês. Isso não existe. Almoçava ali, alimentava junto. Exatamente. Então nós tivemos resultados fantásticos no curto prazo, até dentro de 2, 3 anos. Mas depois os resultados deixaram a desejar. Foi aí que eu atinei para a possibilidade de ter outros fatores importantes, como o fator emocional, o estresse do dia a dia, determinando o reganho de peso, ou seja, transformando aquelas pessoas que haviam emagrecido, em portadoras do efeito sanfona. Muito bem, então, isso eu sou dedicado a isso. Sanfona, Exatamente. Emagrece, muita gente consegue emagrecer, mas não consegue, todo mundo fala, é difícil manter o porquê. Está relacionado com o poder da mente. Exatamente. E hoje nós vamos ter a oportunidade de mostrar isso em tempo real, David. É isso. Então, voltando ao assunto, eu fui convidado, topei esse desafio, de emagrecer. A gente vai seguir aí os gráficos que o doutor trouxe aqui pra gente. Já vou pedir, pode colocar o primeiro gráfico já na tela, vou pedir ao primeira imagem, o gráfico número 1. Colocar aí, já está na tela, coloca aqui pra gente no estúdio. Também pro doutor Ricardo Peão fazer análise e explicar pro pessoal de casa. Vamos lá. Para quem não acompanhou desde a nossa primeira entrevista, o David começou o tratamento comigo em novembro de 2024. Dia 13 do 11 de 2024. Ele estava com 88 quilos, porém, ele vinha engordando em torno de 1,250 kg por mês, ou seja, em 4 meses ele havia ganho 5 quilos. Chegou num momento muito oportuno para iniciar o tratamento comigo. Nós descobrimos que o David estava bastante depressivo, mesmo assim ele não transparecia, não aparentava estar. Ele ficou surpreso com o diagnóstico. Não foi preciso medicá-lo, felizmente. Eu só medico mesmo quando é extremamente necessário. E com terapia, o David reagiu muito bem, teve uma evolução fantástica, Então, nesses meses iniciais, o David saiu de 88 quilos. Em 1, 2, 3, 4 meses, o David chegou a 74,6. É lá no finalzinho da tela, o pessoal de casa acompanha aí, lá no finalzinho, bem baixo, 74,6. Exatamente. Então foi muito rápido, E hoje nós vamos focar exatamente nesse último mês, David. Nós tivemos 4 semanas de tratamento, ok? Ou seja, comparativo com o do início do tratamento no dia 13 do 11 de 24, em cima da tela o pessoal de casa acompanha, aos 88 quilos. Poucos meses, quantos meses, doutor? 4 meses. 4 meses? Sim. 74 quilos, ou seja, quase 14 quilos, dá 13 quilos exatamente. E pouco. Isso. Muito bem, voltamos a repetir, essa fala foi importante,
do doutor, porque muita gente me pergunta sobre medicamento. Sim. Se eu estou tomando medicamento, o que eu tomei para poder emagrecer, se tem Ozempic, se tem alguma outra injeção, aplicação. Nada, somente com o poder da mente, claro, aprendendo a se alimentar, ativando a atividade física novamente. 74,6 na tela. Agora Isso. continua, doutor. Houve uma falha minha, o David. No final de maio, 27 de maio, nós estávamos com 5 meses de tratamento, ok? Ok, só o tempo aí, 27 corrigindo de o tempo. maio, lá embaixo, né, na figura. Você estava com 75,5 quilos, nós estivemos aqui no programa passado, né, em fim de maio. E hoje, então, nós estamos aqui na última terça-feira, como sempre estamos vindo aqui, né, do mês de junho. E vamos falar, então, a sua evolução nesse mês de junho, David. O David estava com 75 quilos, conseguiu chegar a 74,6, 74,600. Quase 14 quilos aí, ó. E nas últimas 2 semanas, David, aconteceram fatos incríveis aí que foi necessário que você aumentasse esse peso. Pessoal, o David chegou hoje no consultório, assim, um pouco tristezinho, um pouco ansioso. Falei, David, vamos pesar, né, David? E aí, David, o que você espera? Ah, doutor, eu não fui muito bem, não. Ele já sabia que não havia ido muito bem, não é? Essa é a primeira pergunta. Vamos pesar. Quando a gente sobe lá, a gente já sabe mais ou menos. Sem fazer esse acompanhamento em casa, né? Eu, quando chego lá no consultório, falei, eu acho que eu subi o peso, eu acho que eu desci o peso. A gente já tem ali mais ou menos o autocontrole. Sim. E nas últimas 2 semanas foi aí necessário, essa é a palavra fala? Foi necessário, né? Por motivos que nós vamos aprofundar agora na discussão, né? Felizmente. Quantos quilos aí? Você precisou aumentar 3,4 kg. 3,4 kg. De 74,6 você chegou a 78 em 2 semanas. Muito bem. Em 2 semanas. E por que isso acontece, doutor? Vamos explicar para o pessoal de casa. O gráfico está aí na tela, pode abrir a imagem aqui para o doutor explicar para o pessoal por que isso acontece. São os momentos de estresse, como estava ali no gráfico. Um detalhezinho antes de chegarmos aí, Sim, David. doutor, fica à vontade. É que eu perguntei pro David, você sabe me explicar o que aconteceu? E a princípio você não sabia, não é? Aí nós começamos a conversar, eu falei, David, você vinha muito bem, uma evolução fantástica, superou a sua depressão e vinha tão bem. O David esteve de férias, né, David? Uma mini esteve férias. de férias de 5 dias, viajou e tal. E aí, na sessão seguinte, a sua série, você havia aumentado um pouquinho, né? Você havia aumentado 1,3 kg após, 1,1 kg após as suas férias. Foi de 74,6 para 75,7, 1,1 kg, né? Então, nós entendemos que foi natural, porque você estava de férias, e a grande maioria dos meus pacientes, em férias, festividades e tudo, se liberam para ganhar um pouquinho de peso e depois retomam, não é? E, infelizmente, você jamais imaginaria que ia passar por um estresse ou 2 estresses seguidos, né? Nessa última semana, né, David? É isso comprova que os estresses, ele existe tanto para mim, doutor, é bom a gente falar isso, que quando eu cheguei no início desse tratamento, o doutor deixou muito bem claro. Sim, David. Que o estresse vão acontecer, seja agora, numa outra época, daqui um mês, daqui uma semana, ele existe para todo mundo. Exatamente, é por isso que eu tenho me especializado em portadores do efeito sanfona. Aquelas pessoas que já passaram por perda de peso por pelo menos 2 vezes e depois não conseguiram se manter, aumentando novamente o peso, né? Muito bem, estresses acontecem como financeiramente. Isso, né? Financeiramente. isso. As coisas do coração. Sim, tudo David. que é novo, tudo que é novo, que pode acontecer, aquela ansiedade, aquelas dúvidas, tudo isso gera estresse. Tudo isso, David. Foi o que aconteceu comigo. Exatamente. E felizmente você deu conta de encarar essa possibilidade. Inicialmente você estava um tanto perdido, você nem estava acreditando que havia aumentado tanto peso, não é verdade? É verdade. E nós fomos conversando e aos poucos você foi realmente entendendo a origem ou as origens de seus 2 estresses importantes, né?
É isso, doutor. Então vamos explicar só para o pessoal de casa. Aqui, quem quiser ir participando do nosso programa, mandando aí a sua perguntinha, pode mandar aí no 999-47-4515, tá na tela, isso, muito bem, produção. Qualquer dúvida que você tiver sobre obesidade, emagrecimento, pode estar participando com a gente. Doutor, mas isso que a gente está falando, estresse, isso aconteceu agora, pode acontecer novamente e vai acontecer. E vai acontecer. É o que acontece com todas as pessoas que estão passando, David, pelo efeito sanfona. Não tem como sair dessa. O paciente começa a fazer um tratamento convencional, né? Consegue perder peso, mas ele não espera, ou talvez nem imagina, o que virá a acontecer nos meses ou anos seguintes, que são os estresses da vida, isso, detonando o emocional de todos nós. É isso. Ou seja, eu volto a repetir, né? Estresse como situação financeira, doença, relacionamento, Exato. Tudo que é novo, gera algo novo, alguma dúvida, pode ocasionar isso. Sim, pode ocasionar exatamente. isso. E aliado a isso, nós tivemos mais um diagnóstico, bem dizer, que foi sobre bactérias. Ah, muito isso, bem, né? David. Acho que tem imagem aí na tela, não sei se Ainda tem. não, sobre as né? bactérias não. Daqui a pouquinho, fala um pouquinho sobre isso, então, doutor. além de 2 estresses importantes, nós percebemos que o David estava com uma constipação intestinal, ou seja, o intestino preso nos últimos 5 dias. E aí, analisando o que ele andou alimentando nessas 2 últimas semanas, ficou claro para nós que o David quebrou aquele ritmo saudável que você tinha, ingerindo muitas plantas, verduras, legumes, frutas, né? O arroz com feijão clássico do brasileiro, né? No dia a dia. Então, em 15 dias foi suficiente para que a flora bacteriana do intestino do David, infelizmente, passasse a predominar o grupo do mal. E esse grupo das bactérias nocivas, quando eles dominam, eles provocam o que nós chamamos de disbiose, né? Que são alterações metabólicas importantes a nível intestinal. E aí veio a constipação intestinal do David. Ou seja, nós vamos aproveitar esse lindo momento, David, cuidar do seu emocional e a seguir eu tenho certeza que você vai ter motivação para a gente melhorar a sua flora intestinal. Nós vamos aumentar aí as bactérias do bem, principalmente o grupo de bacteroidetes, e assim você vai, inclusive, David, melhorar o seu metabolismo basal, essa queima natural de calorias. Isso é fantástico. Olha, foi bom demais. Foi bom demais que isso aconteceu agora, você estando em tratamento comigo. E é por isso, David, que eu te disse que após a sua alta, eu quero acompanhar você durante 2 anos. Porque eu quero que você fique craque para identificar os eventos estressores, ganhar sabedoria para resolvê-los e melhorar a sua flora bacteriana. E tudo isso de bom. Como paciente do Dr. Ricardo, eu digo para você, essa é a palavra, adquirir experiência. E junto vem, claro, uma vida saudável, uma alimentação certa, correta e um corpo conforme o espelho diz, é isso? Exatamente, isso mesmo. Não é, quem determina o peso ideal não é o IMC ou o índice de massa corpórea, não é. É o espelho, David, é isso mesmo. Tá vendo? É isso, o doutor Ricardo Peão entende muito bem desse assunto. O nosso programa sempre traz os melhores profissionais. Tá na hora do nosso intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns gráficos, né, sim, doutor, pro pessoal isso de mesmo, casa? Sim. Nós vamos fazer uma revisão do que o estresse provocou no seu organismo, né? Porque é sempre importante a gente estar trazendo, tem um gráfico. Aí nós já começaremos Certinho. por ele. Vamos lá então, vamos para o nosso intervalo bem rápido. Daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. O Mais Saúde está de volta na tela da NTV, você acompanhando de casa na sua televisão em 8.1, canal aberto para Patos de Minas e toda a região. E a nossa enorme audiência para você que acompanha através dos nossos canais na internet, YouTube, no Facebook, em todas as plataformas. Participe com a gente.
999 47 45 15. Voltamos no último bloco do programa, na última parte, falando sobre obesidade, o tratamento integrado da obesidade, como emagrecer de maneira certa, correta, com quem tem autoridade no assunto. Psiquiatra, nutrólogo e psicoterapeuta, o doutor Ricardo Peão, o meu doutor, assim, tenho orgulho em dizer. Vamos colocar mais um gráfico na tela, doutor, para o pessoal de casa acompanhar. Vamos lá então, produção, na tela, estresses mentais e emocionais, doutor. Vai aparecer na telinha, já está o pessoal de casa acompanhando, enquanto o doutor Ricardo Peão explica para o pessoal entender. Deveremos sempre trazer isso aqui, David, que no mundo de hoje é tanta, mas tanta informação, e dada a importância que os estresses mentais e emocionais têm para determinar o efeito sanfona, eu tomei a liberdade de trazer novamente. E essa tabelinha aí fica lá no consultório, viu, gente? O David ficou sobre estresse, né? 2 estresses importantes. O organismo do David deu uma ordem para ele, para estocar gordura, estocar gordura. Você com problemas emocionais, o organismo entende que você precisa ter energia para resolvê-los. Ele entende assim, David? E nós não temos como mudar isso. Então, nós temos que trabalhar muito com a psicologia. O organismo libera muito cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. E o cortisol, ele toma 3 providências. Ele determina que o organismo tome 3 medidas muito importantes. Primeira delas, ingerir comidas calóricas. David, nessas 2 semanas você teve a oportunidade, a cara dele, você teve a oportunidade Pode abrir aqui comigo. de ser tentado por muitas comidas calóricas nessas 2 semanas? É isso, durante essas 2 semanas o pessoal de casa acompanhou, eu tive uma mini férias de 5 dias, fui pra praia, aproveitei, comi a viagem toda, voltei, ontem estive no Arraiá, festividades do namoro, né, um novo namoro, um novo amor no ar, até quero agradecer pelo convite, a família que me assiste, né, a Nana, a Glícia, ao pessoal de casa. Mas a gente acaba, né, estocando essa gordura. E a canjica é importante também a gente falar, doutor. Estamos na época de guloseimas, de festança junina aí. Isso Faz mesmo. parte. Aí meu organismo pediu, isso movido ao estresse e a tudo. Então, olha que crueldade do destino, David. Nessas 2 semanas, você saiu dos 5 dias em que você estava de mini férias, né? Já pôde curtir mais à vontade, não é verdade? E a maioria dos meus pacientes fazem isso é natural. Mas aí na semana seguinte você ainda foi tentado por várias comidas maravilhosas, não é verdade? Realmente. Aconteceu que você ficou um pouco desanimadinho para atividade física. Real. Nessas últimas 2 semanas você tem praticado menos atividade física. Tem menos atividade. Olha como é que tá tudo ligado, olha só, o estresse. Naturalmente a pessoa fica um pouco desanimada, um pouco preguiçosa para atividade física, né? E também diminui o metabolismo, David. Então, por tudo isso, as tentações calóricas ficava difícil resistir porque você estava sob estresse. E dizer não quando as pessoas bacanas estão ali oferecendo e fazendo questão que você coma um pouco mais é difícil, David. É muito difícil, nós entendemos isso, né? Então, essa conspiração da engorda, não é? E como você saiu da sua rotina diária, onde tinha muitas plantas saudáveis, você acabou alterando a sua flora intestinal, né? A flora bacteriana intestinal, infelizmente. Então, por tudo isso, não tinha como ser diferente, David. É isso, olha que bacana isso, como o doutor ficou muito, parece que, não vou falar feliz, não seria essa a palavra, talvez quando eu cheguei lá tinha adquirido pesos a mais, falou, no momento certo. Você conseguiu pra gente poder trazer isso, porque lá, quando chega no consultório, tem esse gráfico, esse quadro que vocês aí de casa acompanharam, que está aqui, ó, do meu lado, e comprova isso na realidade. Estamos comprovando isso na realidade. Em números e grau. É isso que transforma a vida do portador do efeito sanfona. Quando eles vão entendendo isso, David, realmente eles vão adentrando, levando muito mais a sério o tratamento. Nós temos que mostrar os fatos. Não basta a gente ficar com teorias e simplesmente fazendo contagens de calorias, né? É verdade que existem vários tipos de dieta, né, doutor?
de calorias, de números, de pontuação, da lua, da sopa, enfim, Isso. de cada uma, de proteínas. Sim, tudo. Do excesso de gordura, de 95% gordura. É isso. De tudo Falando isso. em excesso, a gente tem um caso e um gráfico que o doutor trouxe aqui pra gente. Sim, São quantos anos mesmo atendendo Esse pacientes o para o próximo- emagrecimento? São quantos anos na área do emagrecimento, doutor? A minha experiência, olha, eu comecei em 2002, então já tem mais de 20 anos, David. 23 né? anos. Então, trouxe um caso específico Isso, aqui. eu trouxe. Tem só 5 minutos aqui do programa, vamos colocar? Eu já apresentei esse caso aqui, mas considerando a importância dele, né? Eu tomei a liberdade de trazê-lo novamente. Tá Vamos bom? lá, pessoal de casa aí, já está na telinha A próxima o gráfico. imagem, por favor. A próxima. Isso, essa aí. Olha. Eu apresentei esse caso. Esse caso, o David, tratou comigo durante 4 anos. 4 anos. Esse paciente é aquele que emagreceu 50 quilos em 10 meses, David. Olha para você ver que coisa impressionante, né? Onde cada pequeno traço ali significa um mês. Ele estava indo muito bem, David, muito bem mesmo. Em apenas 10 meses emagreceu 50 quilos, ou seja, 10 quilos por mês. Correto? 5 vezes 10, 50. Desculpa, 5 quilos por mês. 10 meses vezes 5, 50. O próximo, por favor. Ele estava indo muito bem, David. Depois, olha, ele chegou em 130 quilos. De 180 para 130, ele tinha perdido 50. Ele levou 1 ano para perder 20, mas manteve um ritmo satisfatório, porque ele já havia perdido muito peso. E aí ele conseguiu chegar na terceira linha tracejada, David, em 109, ou seja, ele chegou a perder 71 quilos. E eis que o destino cruel fez com que surgisse um fortíssimo estresse na vida dele. Ele ficou comigo mais 1 ano e meio de tratamento, David, e não conseguiu chegar no peso desejado, ou seja, ele chegou a perder 71 quilos, voltou para 65 quilos perdidos, ficou comigo mais 1 ano, David, e não conseguiu perder peso. Por que eu não pude tratar dos estresses dele? Essa é a pergunta. Porque eu não pude tratar, porque eram grupos de 7 pacientes. E eu tinha 4 grupos comigo. Eu não podia oferecer um tratamento psicológico diferenciado para ele e deixar os outros na mão. Não estava 100% claro para mim naquela época que os meus pacientes iriam ter o reganho de peso, mesmo fazendo uma reeducação alimentar assim, fantástica, né? Não havia medicação, de forma alguma. Eles eram incentivados à prática de atividade física. Eu dava um apoio básico para o emocional deles e tudo, encorajamento. Mas fazer o que eu estou fazendo com você e com a nova geração de pacientes, né? Eu reiniciei esse tratamento, David. Foi exatamente depois que passou aquela confusão do Covid, o meu processo, aquilo me abalou muito, né? Eu estava sem moral para poder vir aqui e já iniciar aquele tratamento. Então, eu tive a oportunidade exatamente no final do ano passado. Muito bem, o resultado veio, tô sentado, tá aí, mostrando o seu trabalho. O bem sempre vence. Exatamente, David. Estamos recebendo algumas participações aqui, gostaria de registrar aqui. Boa noite, onde o doutor Ricardo atende. Meu nome é Maria Aparecida. Maria Aparecida, obrigado pela sua participação. Grande abraço. Aonde o doutor atende? Então, ela pode ligar no 99990 4789. Ou então acessar pelo Instagram, é tão prático. Isso. Instagram. Dr.Ricardo Pião, com I, viu, gente? Isso, Ricardo Pião. isso. Já chama lá o pessoal, vamos aqui. Boa noite, aqui é a Maria, do Alto da Serra. Tudo que o doutor está falando é muito sério e é verdade. Vamos agradecer a Maria aí do Alto da Serra, obrigado pela audiência. Mandar também aqui mais um abraço, um beijo aqui pro meu amor, tá assistindo a gente. Que bacana. A Grícia, toda a família tá lá acompanhando o programa. A tia, a madrinha, toda a família, obrigado pela enorme audiência. É isso, doutor, a gente tá finalizando aqui o nosso programa, as suas considerações finais para quem quer realmente mudar de vida e emagrecer de verdade. Fazer como David.
guerreiro, corajoso, humilde, está aqui se expondo para ajudar o despertar de muita gente. O resto deixa conosco, né? Deixa com quem entende. É simples assim, parece muito fácil, né, doutor? E, David, sim. O tratamento é extremamente agradável, porque não há pressão nenhuma, né? É tranquilo. Não há nenhuma E pressão. a gente vai adquirindo sabedoria. Exatamente. Nós entendemos... Não só para emagrecer, é no dia a dia, no caso que a gente falou aqui no meu caso específico, no relacionamento. Isso, quando isso, eu cheguei lá, isso. estava com problemas profissionais, estresse profissionais. Sim, David. Me recordo bem. E a gente vai aprendendo a administrar tudo isso. Ganhar, E vai emagrecendo. conquistar sabedoria. E nesse traquejo, na medida que a gente vai ajudando o paciente a identificar os problemas estressantes do dia a dia e superá-los, essa pessoa sairá sábia. Daqui 2 anos você vai ver, David. É isso. Você vai estar craque. Agradecemos então a todos. Doutor, mais uma vez é um prazer revê-lo. Até a última terça-feira do próximo mês. Até lá, até lá. Muitas coisas vão acontecer. Bom, o doutor Ricardo Peão, o pessoal sempre me pergunta, atende você no 99990 4789. É isso, doutor? É isso mesmo, David. Deus te abençoe mais uma vez. Deus te abençoe Bom, também. a você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência. Te cuida e até o próximo programa.